aos irmãos, ao irmão, irmãos e irmãs. Às vezes, ou de quarta-feira, aí às vezes a gente pega e publica um cartazinho. Aí os irmãos vêm naquela expectativa, câmbio, vai vir, né? E eu sinto muito assim, desde que o pastor passou a direção desse culto na quarta para mim, que o culto da quarta-feira, na verdade, quem dirige é o Espírito Santo de Deus. Por isso que às vezes eu chego aqui, às vezes o pastor nem sabe, o pastor hoje perguntou para mim assim, já convidou o pregador? Eu falei, já, o Espírito Santo de Deus. A igreja vai direcionar o culto da noite. E eu considero assim, é o culto da vitória? Quarta da vitória? Mas eu considero essa questão do culto da quarta-feira mais da família. Por quê? Da família nossa, da igreja. Por quê? Porque geralmente na quarta-feira quem está aqui somos nós, né? Às vezes vem alguém, a gente convida o pregador, convida alguém para louvar, mas no geral, se a gente pensar bem, os mais frequentes são os que estão aqui, né? Então é onde eu acho assim, que aí as oportunidades, né, a gente tem que dar para quem está aqui nessa noite, honrar quem de direito está casa, certo? E nesta noite eu quero falar justamente sobre algumas pessoas, e nós estamos inclusos, e desde domingo eu estou aqui pensando contra todas as possibilidades. Por que contra todas as possibilidades? Cheguei até a fazer um cartãozinho, mas aí depois eu até desanimei, eu larguei a palavra, não deixei isso não. Eu acho que Deus tem que tomar primazia, direção do culto, então eu vou fazer da forma que eu ia fazer. Por que contra todas as possibilidades? Porque eu estava sentado aqui, estava vendo até o pastor domingo pregando, e eu estava ali rindo. Às vezes os irmãos veem eu sentado aqui rindo, porque eu estou meditando em alguma coisa, que eu falo assim, gente, que Deus é maravilhoso, que Deus faz as coisas, que é igual, eu vou falar de alguém aqui, de Paulo, e ele fala uma coisa muito interessante. Deus faz aquilo que a gente não espera. Pega quem você não dá nada, que você acha que não vai dar fruto, isso não tem futuro, né? Age em situações que os médicos dizem assim, aborto, não tem mais jeito, né? Ou entra numa causa em que as pessoas falam, essa causa é perdida. Às vezes entra o melhor advogado do Brasil numa causa e ele não ganha ela. Mas se Deus entrar na causa sem advogado, a causa é caminho. O juiz lá assina, aí ninguém entende por quê, né? Eu tinha muita dificuldade em crer quando a pessoa falava assim, apareceu um dinheiro na minha conta. Eu falava, rapaz, Deus vai ficar deixando o dinheiro no banco, né? Eu tinha dificuldade para crer quando a pessoa falava assim, fui curado de uma doença, né, maligna, uma doença mortal. Por quê? Porque eu queria ver o exame, eu queria ver o resultado, né, para poder falar assim, não, realmente, eu queria ver o antes e depois, não já dava só fazer o diagnóstico para mim, não era só feito. E aí a gente fica pensando, né, porque a gente quer ver essas coisas impossíveis. Quando aqueles fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, faz um milagre, nós creremos. Mas quantos milagres Jesus tinha feito? Quantas pessoas chegaram diante deles e eles não acreditaram, né? Porque eles ficavam buscando essa prova, esse ver. Mas no dia a dia, nas coisas mais simples, por isso eu falo contra as possibilidades, é que a gente vê o agir de Deus. E aí eu peguei um livro que geralmente o pastor fez teologia, sabe disso. Esther é o único livro que não fala no nome de Esther é o único livro que você vai ler, não está falando no nome de Deus. Mas por incrível, não é incrível que pareça, a ação de Deus está nesse livro. Por isso nós lemos ali. Porque era uma menina órfã, né? Como nós vemos, o pai e a mãe tinham morrido, criada por um tio, numa terra no qual ela era praticamente uma escrava, porque ela foi tirada do país dela e
possibilidades eram contra Esther. Todas. Não havia possibilidade de você olhar para Esther e falar para ela assim: ó, Esther, um dia você vai ser rainha. Quem ia falar para Esther que Esther ia ser rainha? Ninguém. Porque tudo estava contra. Órfão, né? Criado lá por um tio, por um parente, de um povo que estava marginalizado, um povo que ninguém dava nada, foi escravizado, foi tirado, não tinha nem terra. Então, quando a gente olha para a história dela, a gente fala assim: não havia a mínima possibilidade dessa mulher ser bem sucedida na vida. Mas, porém, ela foi escolhida no lugar da rainha, né? O rei, entre várias e várias moças que foram levadas para lá, Deus já começou a agir na vida dela. Logo quando ela entrou lá para ser preparada para entrar na presença do rei, ela recebeu 7 moças para ajudar a vida dela, né? Que não tinha nada. Recebeu 7 para ajudar, 7 moças de companhia ali para ajudar, cuidar da unha, cuidar do cabelo, deixar ela bonita. Não é o sonho de princesa que eles fazem aí de vez em quando. Ela teve um sonho de princesa, né? Preparado por Deus, até ela chegar na posição de rainha. E aí eu vou falar de algumas pessoas, eu não vou falar muito tempo, senão eu não falo de todas, que são poucas, para mim fazer a conclusão. Nós vamos lá para 1 Samuel. Samuel, capítulo 17, versículo 32. E aqui em 1 Samuel 17, no versículo 32, nós vemos uma outra coisa que é contra todas as possibilidades. Nós vemos Davi lutando contra Golias. E aí eu fico pensando, e essa semana eu escutei essa palavra também, achei muito interessante. Golias, soldado, treinado, armado, né? Experiente nas batalhas, desafia ali, sei lá quantos mil homens estavam na frente dele, e fala: vem um, dê conta, parte para cima. E ninguém, entre aqueles soldados que já tinham participado de batalhas, que estava armado, que tinha experiência na guerra, que era homem, né, como se diz, homem barbado, teve coragem de enfrentar Golias. E aí aparece um menino no acampamento com as cabras, com queijo e com estilingue. E aí você olha, aí eu dou muita razão para os 3 irmãos de Davi, quando olha Davi lá especulando para lá e para cá, fala para ele assim: o que você veio ver? Você veio para ver sangue, veio assistir a batalha, você gosta da bagunça. O que você está fazendo aqui? Você volta para casa, vai cuidar de ovelha, que é o que você sabe fazer. Mas aí eu fico maravilhado quando Davi, depois de escutar o que o gigante estava falando, mas se tiver homem em Israel, vem. Se tiver homem, vem. De dia ele saía de manhã e falava isso, de tarde falava isso, 30 dias. Não levantou um para ir lá e falar assim: eu vou. Só que aí ele chega e fala uma coisa para o rei, que nem o rei, que era o cara mais capacitado, e eu escutei isso essa semana que ele falei: sabe o que é verdade? Quando Saul foi ungido rei de Israel, Saul diz a palavra que ele se sobressaía, ele era mais alto do que todos, ele tinha aparência. Eles olharam para ele e falaram: esse dá conta, esse vai na frente, é ele mesmo. Porém, nem Saul saiu da tenda dele para ir lá enfrentar o gigante. Mas Davi chega e fala isso aqui para Saul, no versículo 32 do capítulo 17. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir
para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vi um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão ou o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Amém. Somente até aqui. Um menino se levantou e falou assim: eu posso, eu tenho experiência, eu peguei mais do que gigante, eu peguei leão, peguei foi urso. Não é porque você está olhando para mim, que eu sou pequenininho, que eu não vou dar conta. E aí eu vou traçar um paralelo aqui com as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas olham para a gente, e é aí onde eu fico pensando naquela questão da inveja, na questão das pessoas às vezes te diminuir, olhar e falar assim: mas como que ele conseguiu? Como que ela conseguiu? Um dia eu estava vendo a pessoa contar, ela desde nova, ela foi trabalhando, ela construiu a casa, ela criou 3 filhos, tudo sozinha. E eu falei assim: gente, ninguém dava nada para essa mulher, mas ela foi guerreira, ela lutou, ela trabalhou, e ela conseguiu. E ela tem coisas que muitos homens hoje não têm. Muitos homens já estão vendo, já chegou a meia idade, já não tem casa própria. E ela lutou e conseguiu. Então, assim, às vezes as pessoas olham para a gente como olharam para Davi: é muito pequenininho, é muito fraquinho, não dá para conta não. Isso em tudo, inclusive na fé. Até onde vai? Será que vai aguentar? E a hora que vier as lutas, vai prevalecer? Vai permanecer? Será? E fica na expectativa de ver o pior, assim como Saul, que estava na expectativa de ver o pior. Olha, o cara é experiente, ele vai te matar. Só que Davi falou: não. Eu sei o que eu sei fazer, eu sei a minha capacidade, e eu vou fazer. Me fizeram uma pergunta lá essa semana no serviço, falaram assim: mas você vai fazer isso? Olha, eu falei assim: rapaz, eu ponho na cabeça o seguinte: primeiro eu tenho que profetizar, então eu vou. Não é sim, e nem talvez, e nem será. Essas 3 palavras eu não posso contar com elas. Agora, se Deus estiver comigo, assim como falou Davi, eu vou onde eu quero ir, eu vou chegar onde eu quero ir. Então a gente precisa pensar nisso, no que nós estamos fazendo. Assim como Esther, todas as possibilidades eram contra Davi, ninguém dava nada por ele, ele não tinha nem uma espada. Tanto que Golias foi morto com sua própria espada, porque Davi foi sem espada. Ele chegou lá, matou a espada do gigante e matou a cabeça dele. Ele não ficou esperando lá, ele dar a espada a ele. Até ele usou a espada. Mas enquanto Deus levou a gente, até as almas dos nossos inimigos é contra eles. Nós vamos olhar mais de uma pessoa. E na situação dessa pessoa aqui, nós já estivemos todos. Acho que ninguém aqui está isento disso. Nós vamos olhar para Moisés, e aí muita gente fala: nossa, Moisés, grande homem. Grande homem. Não só biblicamente falando, como nas atitudes, naquilo que ele se propôs a fazer, naquilo que Deus entregou na mão dele, e ele foi até o fim. Deus entregou a Moisés: você vai lá retirar o meu povo do Egito. E ele retirou o povo do Egito. Durante 40 anos ele não largou aquilo que ele tinha para fazer. Mas e antes? O que Moisés fez? Moisés, lá no capítulo 2 de Êxodo, no versículo 11, diz o seguinte: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou para um lado e para o outro, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam.
E disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto por maioral ou juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Pergunta: há quanto tempo você está sentado ou assentada junto a um poço? Há quanto tempo? E aí o porquê dessa pergunta? Todos nós já tivemos alguns erros, sabe? Todos. Que disser que não teve erro, não cometeu pecado, mente. Isso é o que a Bíblia diz. Alguma coisinha que você fala assim: pô, isso eu gostaria de não ter feito. Nossa, isso aqui eu gostaria que ninguém soubesse que eu fiz. Outro dia eu estava cuidando do pastor, que algumas coisas nós esperamos que só na eternidade eu e Deus. Mas ninguém. Sempre a multidão em volta sabendo o que eu fiz. Porém, o problema está, primeiro, em fugir. Não enfrentamos, se lá no passado não enfrentamos as consequências daquilo que nós fizemos. Lá no passado nós não enfrentamos. Porém, nós continuamos fugindo até hoje. E sabe de quem nós estamos fugindo? De nós. Não enfrentamos o problema dentro de nós para nós prosseguirmos adiante. Muitas vezes nós ficamos celebrando o passado, falando: ai meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fui assim? Ah, por que eu não fui diferente? Por que minha vida não foi outra? Por que eu não estudei mais? Poderia estar numa profissão melhor, né? Por que eu não ouvi mamãe? Quase ninguém ouviu. E aí a gente fica pensando junto ao poço. E não acontece mais nada na vida da gente, a gente não progride, e não progride em muitas coisas, inclusive na fé. Eu estava ontem lá na sede, o Lincoln falou uma palavra muito interessante, e ele falou assim: a hora que a irmã Rosângela leu aqui e falou, eu lembrei dele lá, que ele pegou e falou o seguinte, ele falou assim, ó, numa pesquisa que fizeram, de quantas vezes a pessoa pegava na Bíblia no dia. Então, houve os que pegavam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 ou mais. E foi analisada a vida dessas pessoas. E aquele que pegava só uma vez, e ele quis dizer o seguinte: só quando chega na igreja que pega na Bíblia e abre e lê um texto. Mas não lê um texto em casa. Não lê um texto por semana. Não é um texto quando acorda de manhã e medita nele durante o dia. Porque quando a palavra diz: medita nesta lei de dia e de noite, não é para você ler a Bíblia inteira de dia e de noite, não. Mas é para você meditar num versículo, numa palavra de Deus, durante todo o seu dia. Sabia que isso também é oração? O seu pensamento elevado a Deus é oração. Então você pode passar o dia orando, pensando naquilo que Deus está falando dentro do seu coração. Olha, falou para mim ontem, mas essa palavra não saiu do meu coração, eu estou falando dela aqui hoje. Talvez eu não tenha pegado na Bíblia hoje o dia inteiro, mas a palavra do Senhor não se apartou dos meus olhos. Então nós precisamos fazer isso. Eu louvo que a irmã faça isso todo dia, porque é isso que vai acontecer, porque ele disse lá: quem mantém a palavra diante dos olhos por mais tempo, cresce mais. Cresce no ministério, cresce na vida, cresce diante de Deus, porque você está perto dele. Quem está mais perto recebe os melhores conselhos, pega as bênçãos primeiro, pega tudo primeiro, tudo bem mais forte. Então só Moisés ficou ali junto ao poço. Quando foi que Moisés foi andar e caminhar novamente? 40 anos depois. Ficou 40 anos no deserto cuidando de ovelha. Quem que era para ele cuidar? Ele era o quê? Ele nasceu para ser o quê? Libertador. Só que ele atrasou 40 anos do ministério dele, por 2 motivos.
uma atitude impensada, precipitada, sem direção de Deus, 40 anos de atraso no ministério. Segundo, fugiu da presença, saiu da presença, até ele reencontrar com Deus novamente, e Deus fala para ele: agora você vai. Mas eu não tenho boca. Você fala: não, quem foi que criou a boca? Então você vai, põe umas palavras. Se você não quer falar, põe seu irmão para falar, mas você vai. E aí ele entendeu que ele tinha que cumprir aquilo que Deus falou para ele. E era contra todas as possibilidades um assassino ir lá e salvar o povo, resgatar o povo. Mas ele foi e fez. Por último, nós já estamos chegando no finalzinho, vou falar de José. José, eu nem vou ler o texto, que está em Gênesis 37, 1. Começa lá em 37, 1. Mas José estava ali, na família, tudo certinho, tudo bem arrumadinho, um pai que amava ele, com conflitos familiares ali com seus irmãos, e tem aqueles dois sonhos, e tudo parece na vida de José que vai dar certo, Para nós já foi assim. Eu lembro quando eu tinha uns 15 anos, parece que minha vida ia ser tão maravilhosa. Eu ia casar com uma mulher perfeita, ia ter um serviço para toda a vida, ia entrar e nunca mais sair. Parece que estava tudo bem outro, eu achava nem que ia ficar velho, nem doente, nem mais nada, Essas coisas não passam pela cabeça de quem tem 15 anos, não. Mas aí a vida anda, E coisas acontecem, tantos planos. Eu não esqueço uma professora falar assim para mim. Eu lá estudando, ela parou perto, conversando com a outra, falou assim: isso aí vai ser bombeiro. Passei muito perto dela. Então tudo foram expectativas, José começou bem as expectativas. Ele vendo os irmãos se curvar diante dele, o pai, a mãe, parece que o negócio ia andar mesmo, de verdade. Mas de repente eles jogam ele dentro de uma cisterna, vende ele como escravo, ele vai parar dentro de uma prisão, tudo do contra. Eu creio que um dia ele deve ter sentado lá, não sei, na fé dele, e pensado: gente, mas parece que ia ser tão maravilhoso. Olha onde eu estou aqui dentro dessa prisão, não consigo sair daqui. Quando aparece aquela mínima luz no fim do túnel, que chega o copeiro do rei lá e sai de lá, e ele fala para o copeiro do rei: quando chegar lá, lembra-te de mim. Ajudou o cara a sair de lá, não ajudou não, interpretou o sonho. O cara sai e esquece dele durante 2 anos. Ele deve ter pensado: olha, não compensa. Esse negócio de ficar sonhando, fazendo plano, esse negócio não compensa não. Quantas vezes eu falo que eu já passei por isso. Teve dias que eu falo assim: olha, gente, eu aprendi inglês, aprendi a mexer com o computador, com o celular, não sei o quê. Mas quem está dentro disso tudo? Olha onde eu estou, olha a situação que eu estou, olha onde eu vim chegar. Acho que eu vou receber, e por incrível que pareça, eu vou contar para os irmãos uma coisa que aconteceu que até hoje eu não consigo explicar, eu não consigo entender. O psicólogo pode dizer que foi um bloqueio, mas durante o período que eu passei no mundão, nas ruas, eu não conseguia falar 10 palavras em inglês. Não conseguia, porque eu não lembrava. Eu não conseguia estabelecer um diálogo e falar assim: eu vou escrever isso aqui. E só depois, quando Deus foi restaurando tudo, eu voltei ao que eu era, de conseguir dialogar e falar qualquer coisa nessa língua. Porque eu pus na minha cabeça que não compensava saber o que eu sabia. Eu matei tudo quanto era sonho que estava dentro de mim. Eu creio que José ali na prisão, ele pode ter matado muitos sonhos. Não, vou só cuidar desses presos aqui, vou dar a aguinha para um, cuidar da ferida do outro, está muito bom. E aquele sonho lá que eu tive lá, que foi besteira. Isso não vai acontecer não. Mas um belo dia, o que Deus faz? Deus põe um sonho na cabeça de Faraó, leva José para interpretar. José interpreta o sonho só pensando assim: eu vou dar esse conselho aqui e vazar. O sonho é tal e tal. Põe um homem inteligente lá e você fica. Faraó olha para ele e fala: não, o homem inteligente está aqui, vem cá. Então um anel,
dá uma vestimenta, dá uma coroa e uma reina. Então era contra todas as expectativas e todas as possibilidades que um ex-presidiário ia ser rei de uma nação. Todas essas pessoas que eu falei com os irmãos aqui nessa noite, tudo estava contra elas. Uma órfã virou rainha, né? Um menino virou rei, um homem que na precipitação assassinou o outro virou líder de uma nação inteira, e um ex-presidiário governador do Egito. Tudo contra. Assim como porque eu falei que nós estamos inclusos. Aí eu vou botar esse rótulo aqui nesse. Ex-morador de rua, entendeu? Lá, né? Quantas histórias vocês conhecem aí da ex-prostituta, do ex-drogado, né? Do ex-assaltante de banco, de tantos ex que Deus pegou e transformou no que Ele queria. Aí o que eu queria deixar nessa noite para os irmãos e para as irmãs era justamente isso. Não desanime das circunstâncias atuais. Meu pai falava assim: olha, daqui 5 minutos tudo vai mudar. Daqui 5 minutos tudo pode mudar. Pode chegar uma pessoa na sua casa e te falar do serviço que você estava esperando. Pode chegar uma pessoa na sua casa e falar que o seu parente que estava internado acabou de receber alta. Pode chegar uma pessoa na sua casa e falar: olha, eu tenho a solução para o seu problema. Então, nós possamos entender que quando diz o texto que eu vou ler aqui, 1 Coríntios, versículo 2. Este versículo é um versículo que é bom marcar ele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, 27. Que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém. Porque nós não pensemos nunca: eu sei alguma coisa, eu sou alguma coisa, eu posso alguma coisa. Quem pode é Ele. Todo tempo seja o nome de Deus glorificado em todas as coisas. Conhecimento não me pertence. Eu morrendo, cessa tudo. Cessa o inglês, cessa a sabedoria, cessa qualquer conhecimento que eu tenho. Morri, acabou. Não passo para a cabeça de ninguém. Já é. Dinheiro, não é. Saúde, morreu, não tem mesmo. Morreu. Força, acabou. Nada é meu, tudo é dele. Então eu queria deixar essa palavra nessa noite com os irmãos, com os irmãos, que nós possamos estar sempre glorificando e contra todas as possibilidades. Eu lembro que em 2015, final de 2014 para 2015, eu estava estudando chinês. E aí o rapaz chegou, ficou olhando para escrever e falou assim: para que você está mexendo isso aí? Não vai dar nada. Eu falei assim: ó, daqui 10, 12 anos eu vou na China. Ele falou: isso, que sonho, hein? Hoje eu estava lembrando disso. Eu falei: eu vou me preparar para ir. Se Deus abrir a porta, eu vou. Agora, se eu não abrir a porta, se não for da vontade dele, aquele sonho, eu deixei morrer dentro de mim, por causa dos outros.
porque alguém achou que eu não podia. Porque o meu Deus, no dia que ele me viu, ele falou assim: pode. Ele vai. Eu creio que uma palavra que o pastor falou para mim, esses dias eu vi ele, tem 20 anos que eu não vejo ele. Eu lembro um dia que eu estava passando uma dificuldade muito grande, e estava, como se diz, desanimando a fé mesmo. E ele chegou, me levou para dar um passeio no quarteirão. Ele ia fazer um culto lá em casa. Ele falou: vamos dar um passeio? Eu fui dar um passeio com ele. Ele pegou e falou assim para mim: irmão Antônio, Deus erra? Eu disse: Deus? Deus não erra. Você está doido? Ele falou assim: então, você acha que Deus não erra? Eu falei: não. Deus perde batalha? Eu falei: não. Deus escolhe errar? Eu falei: não. Ele falou: pois é, Deus te escolheu. Deus entrou na sua batalha. E eu creio que Deus não errou. E eu posso glorificar a Deus, porque realmente, 20 anos depois, eu posso falar: